Continuando o cenário político, se ligou agora? Estamos recebendo o Márcio Bruno, gerente regional da CAERN. Então, manda sua pergunta. Tem algum problema aí ou alguma dúvida em relação à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte? Manda aí, Instagram, WhatsApp tá aí, Twitter, Instagram, você participa, manda sua mensagem para a gente. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todas as perguntas. E a inadimplência bateu um novo recorde no país. Em abril, mais de 60 milhões de brasileiros estavam com o nome no vermelho. O maior número da série histórica da Serasa Experian, iniciada em 2016. Segundo os especialistas, existem 3 motivos para a causa da inadimplência: a alta taxa de juros, inflação e desemprego. A inadimplência, né, ela passa a ser um resultado até trágico de uma combinação de desemprego, de inflação, né, e de taxa de juro alta. Os bancos, né, e as financeiras, né, eles passam a elevar a taxa de juros em período de crise, porque é até um período que as pessoas precisam cada vez mais de dinheiro para cumprir dívidas, cumprir compromissos. Então, enquanto maior a pressão das pessoas por dinheiro, mais caro ele fica. A taxa de juros é aumentada. Quando se cria compromissos que tá empregado ainda, no momento que se desemprega, que fica desempregado, a dívida fica. E com a dificuldade ainda maior de cumprir aquele compromisso de dívida. E ao mesmo tempo a inflação, ela vem corroendo muito o salário, a renda das famílias, a ponto de muitas famílias terem dificuldades cada vez maiores de cumprir compromisso com a renda cada vez mais depreciada. De acordo com a última pesquisa divulgada pela Serasa, desde o início do ano, mais de 2 milhões de brasileiros se tornaram inadimplentes. O aumento da inadimplência em 2022 era uma movimentação esperada, mas existem fatores que podem auxiliar o consumidor nessa situação. O ponto que a gente coloca sempre é de que, mesmo que se tenha renda pouca, né, como a maioria dos brasileiros, a maioria das pessoas, das famílias, é ter prudência, é ter sempre uma lógica de tentar reduzir o máximo o risco de endividamento. Como? A compra, o básico ser prioridade, como a questão de compra de alimentação, itens de vestuário, né, a questão de materiais de limpeza, o item básico da cesta, né, do consumidor ser o ponto central. E tentar, no máximo, viver dentro daquela reta de orçamento que se tem mensalmente. Saber o quanto ganha e até onde você pode ir a partir daquilo que ganha. Com relação ao perfil das dívidas, os segmentos de bancos e cartões possuem 28,1% dos débitos, enquanto contas básicas como água, luz e gás representam 22,9%. O economista explica que, mesmo que existam saídas, os brasileiros estão tentando sobreviver a viver. Numa situação como a gente está, de crise, a grande crise, a grande essência das crises, né, ficar clara em economia uma coisa: os mais prejudicados, que mais sentem dificuldade em sobrevivência, são os mais pobres, são os mais afetados. E algo que é injusto, né? Quem mais ganha com isso são os grandes bancos, né? As grandes financeiras, o mercado financeiro é quem mais ganha na crise. Aí, né? O que o cidadão sabe tá difícil pagar as contas, realmente. Muita inadimplência, tirando de um para colocar em outro lugar. E realmente nós não temos perspectivas. É bom a gente ficar de olho, como eleitores, nas propostas que vão ser colocadas agora nesta campanha eleitoral. É preciso buscar entender o que é que cada candidato vai propor em relação à economia. E se não dá para entender o que eles estão dizendo, procurar pessoas que possam explicar, procurar fontes de informação em relação à economia, para a gente tentar organizar melhor, né? Ver qual é a melhor proposta e você, como cidadão, escolher aí o que você tem direito, cumprindo o seu dever de cidadão, votando, e para poder alcançar o que você tem direito, que é condição de vida, não é sobreviver, é viver. Então, vamos atrás, né? Vamos, pelo menos, tentar.
Vamos voltar à nossa conversa com o Márcio Bruno, gerente regional da CAERN. Já tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, que eu já vi, mas eu vou trazer primeiro algumas perguntas que já foram realizadas na 95 FM por ouvintes do nosso jornalismo, dos nossos programas jornalísticos e que foram passadas aqui para a gente através das redes sociais. Primeiro, em relação a canos estourados no Belo Horizonte. A população do Belo Horizonte diz que tem acontecido muito e é frequente. Do que é que se trata, Márcio? Com relação a essa demanda do Belo Horizonte, eu já fiz a minha colinha prévia, Carol. A gente recebeu uma demanda lá da Dom Helder, da rua Dom Helder, no Belo Horizonte. 3 ruas. Passei para a equipe fazer essa avaliação e verificação em campo, para ver o que é que está acontecendo, diagnosticar esses vazamentos e dar um tratamento. Em relação à falta d'água, nas últimas 2 semanas, a CAERN, inclusive, emitiu comunicados de que o abastecimento de água estaria interrompido em vários bairros aqui de Mossoró. O que foi que aconteceu e a situação já foi resolvida? Nas últimas 2 semanas, a gente precisou fazer 2 grandes intervenções no sistema da adutora Jerônimo Rosado, lá em Açu. Na verdade, de 15 dias para cá. A primeira foi uma substituição, foi um ponto positivo, inclusive, foi a substituição de 4 conjuntos, 4 bombas da captação lá em Açu. Então, foi um investimento feito da ordem de 500 mil reais, R$500 mil, na substituição de 4 conjuntos motobomba lá na captação em Açu. Então, a gente trocou todos esses equipamentos, fez para isso, teve que fazer uma parada programada, a gente fez toda essa manutenção, a substituição e colocamos para funcionar. Quando foi na última semana, outros equipamentos, que aí a gente chama bomba de salão, que é a bomba que faz que recebe essa primeira água das bombas de captação, dá o tratamento e a gente faz o bombeamento para Mossoró. Essa apresentou um desgaste, sendo necessário, sendo obrigado praticamente a pararmos. E essa segunda parada não estava programada quanto da primeira, e isso interrompeu o abastecimento, inclusive foi dado uma atenção total, até pelo momento que a gente está vivendo, né, do Mossoró Cidade Junina, onde tem um incremento de pessoas aqui na cidade, e aí foi uma ação a 4 mãos, que a gente diz, né? Veio uma equipe de Natal, deu um suporte para que a gente conseguisse, com a maior brevidade possível, fazer essa manutenção. Isso foi justamente no final de semana do Pingo, na meio-dia, e ao passo que no domingo, na segunda-feira seguinte, já voltou a funcionar. A gente tem monitorado todo o sistema de abastecimento de água de Mossoró através da telemetria e a gente tem observado que hoje está completamente dentro da sua normalidade, né? Com todos os postos em funcionamento e com a adutora Jerônimo Rosado também em pleno funcionamento. Em relação a uma denúncia de cano estourado em frente à Escola Francisco de Assis Batista, no Alto da Conceição. Essa demanda a gente vai estar encaminhando também para a equipe operacional, fazer essa verificação. A informação que a gente teve com relação especificamente a essa demanda do Alto da Conceição é que era até um serviço de esgoto. De qualquer forma, eu estarei encaminhando para a equipe de campo fazer essa verificação da mesma forma da demanda do Belo Horizonte e dar o tratamento. Só registramos, sempre falamos isso, é importante que essas demandas cheguem de forma a CAERN, seja transparente até a forma CAERN. A gente tem vários canais de atendimento disponíveis à população do estado do Rio Grande do Norte, para que essas demandas fiquem registradas efetivamente em nosso sistema, sendo demandadas assim naturalmente para as equipes. A gente tem aqui a participação da Joana Dark, do Van Rosado. Ela disse o seguinte: eu gostaria de saber se quando aparece um vazamento na calçada da residência, é certo a CAERN quebrar e deixar a calçada sem reparo. A minha calçada ficou totalmente danificada. Quem deve consertar? Com relação ao acesso em calçada, tem que avaliar qual foi o caso específico, né? Mas vamos falar de forma geral, genérica. Houve um vazamento na calçada, necessário fazer a intervenção, a CAERN foi notificada, a CAERN faz a intervenção, faz a retirada do vazamento e, por consequentemente, fazemos o reparo, certo? Eventualmente, a gente encontra uma dificuldade, principalmente naquelas calçadas que possuem revestimento
cerâmico, até pela indisponibilidade do mesmo tipo de material no mercado. Mas toda a manutenção, ou eventualmente todas as manutenções de retirada do vazamento em calçada, a gente faz a recuperação na sequência. A gente pede que entre em contato com a CAERN, caso não tenha sido feita a recuperação ainda, para ir nos cobre, ou eu pego a sua demanda aqui depois em off, Joana Dark, e a gente dá o tratamento devidamente à situação. A gente tem aqui o Silvio do Santa Delmira perguntando por que a lagoa de captação do Van Rosado jorra água direto no rio Mossoró, água de esgoto. Lá no Van Rosado a gente tem uma estação de tratamento, que é a estação de tratamento de esgoto do Van Rosado. Essa é atestada a sua qualidade de tratamento, ela não joga diretamente no rio Mossoró. É uma estação de tratamento que faz a coleta originalmente do esgoto daquele bairro, né, daquele conjunto, na verdade, do Van Rosado. É feito todo o tratamento, lá são lagoas de maturação que fazem esse tratamento. E depois do tratamento realizado, né, depois dos efluentes tratados estarem dos padrões exigidos pelas normas técnicas, com redução de DBO, DBQ, então esse material ele pode sim ser lançado, depois de tratado, logicamente, ao corpo hídrico receptor, que no caso de Mossoró é o próprio rio Mossoró. A gente tem o Jonathan, mora na rua Humberto Mendes, Abolição 2, há 16 anos. E nessa rua, que é parte alta da rua, a água só sobe com a ajuda do motor. E os moradores mais antigos confirmam esse problema há 40 anos. O que pode ser? Um problema tão antigo dessa natureza, muito provavelmente é a questão, de fato, da rede, pode ter alguma limitação, ou algum fator na proximidade, né, da topografia, digamos assim, da rua. Se mora na parte alta, consequentemente, essa parte mais alta tem uma dificuldade um pouco a mais de abastecimento com relação, em detrimento à parte mais baixa. Da mesma forma, estarei encaminhando para a equipe de operação fazer uma avaliação especificamente dessa região para ver o que é que pode ser feito, né? É uma demanda não tão nova, né? É uma demanda antiga. Com certeza a gente pode traçar algum planejamento e fazer a solução desse problema. A gente tem aqui o Antônio do Centro. Antônio, essa pergunta ela já foi respondida durante todo o segundo bloco do nosso programa, que foi justamente sobre o lucro da CAERN e a possibilidade de investir mais nas metas impostas pelo marco regulatório. Então, você pode rever o programa às 11 horas da noite, a reprise do programa às 11 horas da noite, ou amanhã rever no nosso canal do YouTube. TCM HD, você procura lá Cenário Político e tem todos os programas Cenário Político, você pode acompanhar, todos que já passaram. Então, muito obrigada pela sua participação. Um alô também para o João da UPA do BH, aqui sempre ligado com a gente. A gente tem aqui o Luiz Aires, parabeniza o convidado, pois no Aeroporto 2 tinha muitos problemas de falta d'água em várias ruas do bairro e ele fez uma manobra, resolveu o problema, tá certo? Então, Luiz Aires, muito obrigada pela sua participação. Também temos aqui uma demanda dos ouvintes da 95, Márcio, em relação aos moradores do Bela Residência, que fica depois do Sumaré. Existe um problema de falta d'água há mais de 2 meses. E o que os moradores dizem é, o papel da conta sempre chega. Esse problema a gente observou, como eu falei, nessas últimas semanas, em função da manutenção, né, da doutora Jerônimo Rosado, impacta diretamente nessa região da entrada, vamos dizer assim, da entrada da cidade de Mossoró no sentido Natal-Mossoró, como é a região do Alto Sumaré, a região do Planalto da Liberdade, do próprio Liberdade 1 e 2. Hoje à noite, começa o abastecimento novamente desse setor do Bela Residência, do Alto Sumaré, né? Já o pessoal da operação já foi demandado, o pessoal da manobra, e vai fazer uma verificação nessa região. As informações que a gente tem, por exemplo, de sistema, é que tudo está em funcionamento, está uma regularidade dentro da expectativa do abastecimento da cidade. Eventualmente, situações de forma isolada, a gente faz o tratamento também de forma isolada. Pontualmente, essa demanda do Alto do Sumaré,
do Bela Residência está sendo tratado e verificado e acompanhado pela equipe de campo hoje ainda. Na última sexta-feira nós tivemos também um dos assuntos do nosso programa do Conexão TCM lá no Meio-Dia TCM, diretamente de Apodi, com o nosso colega Tibúrcio Marinho, problema de falta d'água também lá no município de Apodi. Lá em Apodi é um problema específico, é uma questão específica? Em Apodi, é uma cidade que compõe também a nossa regional. Ela é uma cidade abastecida por 3 poços tubulares, num sistema adutor que chega até a cidade e é feita a distribuição. Acontece que na semana passada um poço parou, a gente precisou parar um poço para fazer a manutenção da rede, fazer uma retirada de vazamento. E na sequência, depois de feita essa retirada do vazamento, ele voltou a operar. É uma cidade que, originalmente, a gente não tem demanda de falta d'água. Uma cidade que tem uma oferta de água satisfatória e um atendimento pleno, praticamente, de toda a parte urbana da cidade. Praticamente, porque tem uma parte ainda lá, na cidade, na parte urbana, que é mais conhecido como bairro Bacurau e Missões, que está também naquele planejamento que eu falei no primeiro bloco, né, da questão da universalização do abastecimento de água. É uma parte da cidade, é um bairro projetado, um bairro relativamente novo da cidade, que ainda não tem atendimento CAERN. A gente já tem planejamento, já tem projeto, inclusive, há 2 semanas a gente fez essa apresentação desse projeto à Prefeitura Municipal e à Câmara de Vereadores para que a gente consiga atendimento dessa área da cidade. Reitero, originalmente não tem demanda por falta d'água na cidade de Apodi. Márcio Bruno, gerente da CAERN, gerente regional da CAERN, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Carol, mais uma vez estar aqui. Registro aqui os nossos canais de atendimento, o telefone 115, o aplicativo para celulares CAERN Mobile, a nossa agência virtual caern.com.br e o nosso WhatsApp, através do 98118-8400. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo, Márcio. Muito obrigada a você pela audiência. Amanhã a gente se encontra, 7h25 da noite, ao vivo, aqui na TCM. Boa noite, até lá.